Deus presente, ela sabe exatamente, me conhece, sabe como é que eu vou fazer. Nós estamos na presença de Deus. Nós temos que saber onde estamos. Acabamos de ver aqui, cantar um hino a respeito da presença de Deus. A presença de Deus, ela tem que ser, ela tem que ser desejada, adorada. Todos falam de Deus, mas na hora de ir para a presença do Senhor, simplesmente não buscam, não aparecem, porque não sabem aonde estão e não sabem como a presença de Deus se manifesta. Ou seja, é como se, por exemplo, eu e minha esposa estamos na minha casa. Essa é a mente que as pessoas têm a respeito de Deus e a presença de Deus em suas vidas. Muitas delas, claro, não todas. E aí eu saio da minha casa e venho aqui para a igreja. E ela continua em casa. Então o que eu faço aqui na igreja, ela não participa, ela não sabe, ela não conhece. Somente vamos saber de tudo o que acontece se estivermos juntos. Ou seja, eu não estou na presença dela e nem ela na minha presença. E muitas vezes a gente faz com que isso aconteça no nosso relacionamento com Deus. Como se eu tivesse saído, como se Deus tivesse saído para algum lugar, fazer alguma coisa, e eu ficasse esperando Ele voltar, para que eu pudesse então novamente desfrutar da presença de Deus. É o que se faz isso. Muitas pessoas fazem isso, achando que vão à presença de Deus no domingo, né? Porque, domingo eu vou para o culto, e lá no culto eu vou estar na presença de Deus. Lá no culto eu vou adorar a Deus, eu vou oferecer a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Prestar culto não é na igreja. A igreja é um dos locais onde nós prestamos culto. O templo é um dos locais onde nós prestamos culto. Porque prestar culto a Deus, nós devemos prestar culto a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. À noite, de madrugada, de manhã, de dia, no trabalho, na rua, no trânsito. Devemos ter essa consciência de que nós fomos criados. A Bíblia diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para Ele. O problema é que a gente foi criado para Ele, mas queremos viver uma vida independente dele. Agora, existem aqueles que têm o prazer em estar na presença de Deus, porque ela é prazerosa. Mas é prazerosa quando ela é prazerosa? Para muitos é prazerosa por alguns momentos. Para muitos é como tomar um bom refrigerante. Não, porque nós somos servos de Deus, não é refrigerante. No mundo, o prazer deles é estar encher a cara. Aí naquele momento que enche a cara até cair, aí quando cai, vomita e tudo, e aí já não deixa mais ser prazeroso. Mas enquanto está na roda da bebida ali, dá um prazer enorme. Bater papo com os amigos, na roda, assistir um jogo de futebol, tudo isso se torna tão prazeroso. E falamos muito da presença de Deus ser algo tão prazeroso, mas não fazemos questão de estar muitas vezes na presença de Deus. Quando há um motivo pelo qual nós declaramos que nós vamos manifestar de uma forma mais contundente a presença de Deus quando nós nos reunimos para adorar a Deus. Nós vamos para o culto para adorar o Senhor. Então eu digo assim, eu vim prestar culto a Deus. Eu não posso depender de você para prestar culto a Deus. Porque a presença de Deus, ela é individual. Ela se manifesta coletivamente entre todos aqueles que estão reunidos num determinado lugar. Mas a presença de Deus, ela tem que ser uma coisa individual de cada um, de cada dia que ele vive. Muitas vezes está no carro, está se alegrando na presença do Senhor. Às vezes está no banheiro, tomando banho, e de repente está meditando as coisas do Senhor, começa
de Deus, porque está na presença de Deus. Está dormindo, aí acorda de madrugada, sentindo o calor da presença de Deus. Tem gente que acorda e quer falar nome estranho, porque está na presença de Deus, está prestando culto a Deus. Porque o culto, ele não tem hora para começar e não tem hora para terminar. O culto que nós devemos prestar a Deus. Ou seja, o nosso culto, ele começou quando nós nos convertemos a Cristo. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, a gente se coloca na presença dele para adorá-lo, para manifestar a glória de Deus ao mundo. E quando nós manifestamos a glória de Deus ao mundo, nós estamos prestando culto a Deus. E isso tem que ser algo desejável e prazeroso. Eu estava aqui pensando, meditando sobre aqueles que dependem de outras pessoas para poder se relacionar com Deus, acabam se frustrando. Por quê? Porque não presta culto individualmente a Deus. Porque se eu e você, qualquer um de nós que prestarmos culto individualmente a Deus de forma coletiva, nós vamos conseguir nos alegrar com 1, com 10, com 1000. Para nós não tem diferença entre 1000 e 10. Eu conheci um pastor no passado, que ele foi uma grande referência para nós, aprendemos muito com ele. Na época a gente não entendia muito. Ele é um homem tão sábio, tão cheio da palavra, tão conhecedor da palavra, já está com o Senhor, louvado seja Deus, está com Deus, na glória. Chamava-se Antônio Gonçalves, pastor Antônio Gonçalves. Era um homem que ele cultuava a Deus, ele pregava, ou ele cultuava a Deus com uma pessoa ou com 1000, da mesma maneira. Não havia diferença. Ou ele não se embaraçava quando não tinha ninguém, ou quando tinha 1000, ele também não se embaraçava. Ele, às vezes, quando pregava para nós, que era uma meia dúzia de pessoas em casa, depois ele falava para nós: será que eles entenderam a profundidade disso? Será que eles compreenderam a profundidade do que é estar na presença de Deus? Ele queria muito que a gente compreendesse isso, mas na época a gente ainda tinha essa mesma noção que eu falei agora há pouco aqui. A noção que Deus, a gente vai para a presença de Deus quando vai ao culto. A gente vai se alegrar de Deus quando vai ao culto. E no resto da semana vamos tratar dos nossos próprios negócios. Não, nós estamos tratando do nosso próprio negócio, Deus está conosco. Ele participa de tudo. Ele não participa de vez em quando. Como eu disse, eu saio da minha casa, venho para cá, minha esposa fica lá, ela não participa do que eu faço aqui. Mas Deus não. Ele lá e aqui, ele participa completamente de tudo na nossa vida. Não na minha vida, mas individualmente na vida de cada um de nós. Ele olha quando você entra no banheiro, ele está com você lá e está com o outro lá na sala. Ninguém sabe como entender isso, mas é Deus presente. Deus presente. A palavra de Deus, ela chama, que fala que Jesus é o Emanuel, e ele significa Deus conosco. Não de vez em quando, não em algumas horas, nem em momentos, até mesmo quando nós estamos agindo de maneira errada, até mesmo quando estamos pecando, Deus está conosco. Claro que o Espírito Santo se entristece, a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece quando a gente age de maneira que não testifica o nome do Senhor, a gente não glorifica o nome do Senhor, a gente não exalta o nome do Senhor quando a gente erra. Quer um exemplo? Moisés é o homem mais manso da terra, é o homem mais manso da terra, um homem que tinha falado com Deus tete a tete, visto os milagres que homem algum imaginou ver. Homem algum imaginou. Ele viu coluna de fogo, ele viu nuvem com a mão do Senhor protegendo todo ele e todo o povo. Ele viu as 10 pragas do dia. Ele viu a sarça dele. Ele ouviu a voz de Deus de maneira audível. Deus então diz para ele: olha, o povo começou a reclamar que estava faltando água, porque lá no Egito tinha muita água, e agora eles estão no deserto correndo de sede. Ora,
Deus vai fazer alguma coisa irresponsável? Não. Se Deus levou eles para lá, Ele vai sustentar eles com água. Tanto é que Deus mostrou isso. Diz: olha, Moisés, faz o seguinte, você vai lá e fala a rocha. Fala a rocha. E vai sair água para esse povo. E aí, enquanto ele vai indo para a rocha, o povo começou a buzinar no ouvido dele: cadê a água, cadê a água, cadê a água, cadê a água, cadê a água? E aí ele deixou que as emoções tomassem conta, e ele sai fora da presença de Deus. Quando ele sai fora da presença de Deus, ele deixa as suas emoções, seus sentimentos tomar conta. E ele, ao invés de ele falar na rocha, ele bate na rocha, como ira. E Deus, por causa dessa situação, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. O preço do erro e do pecado, porque não glorificou o nome do Senhor, é muito caro. Nós não somos diferentes de Moisés, e nem Moisés é diferente de nós. Às vezes alguém pode falar assim: mas Moisés é um homem tão santo, ele andava ali com Deus, e Deus falava com ele. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Amém. Nós temos, naquela época, o Espírito Santo de Deus, ele vinha sobre uma pessoa e depois saía. Ele enchia aquela pessoa e depois saía. Porque ainda não era o tempo em que o Espírito de Deus seria enviado para viver no homem. Mas aí então, Deus envia o seu Espírito para viver no homem, para que as maravilhas de Deus possam ser manifestadas pelo nome de Jesus, que nós aqui cantamos agora, que o nome dele é poderoso para fazer, e faz. O que falta na gente é fé, para ver o que o nome dele faz. Mas ele envia o seu Espírito Santo, que agora está na nossa vida. Então nós não somos menos privilegiados do que Moisés. Nós temos a mesma condição diante de Deus, porque nós estamos vivendo a nossa época, nós estamos vivendo o nosso tempo e a nossa oportunidade de fazer o que é certo. Nós temos a nossa oportunidade de anunciar a palavra da salvação para aqueles que ainda precisam ser resgatados pela palavra do Senhor. Mas muitas pessoas se preocupam mais em construir os seus próprios palacetes do que propriamente fazer aquilo que Deus construiu fazer. Deixa esta parte para o último plano. Se sobrar tempo, eu vou fazer alguma coisa para o Senhor. Se sobrar tempo, eu vou pregar a palavra do Senhor. Se sobrar tempo, eu vou dar bom testemunho. Se depois que eu sair da roda dos amigos lá, aí eu vou dobrar meu joelho em casa e falar alguma coisa com Deus e vou adorar ao Senhor. Vocês acham que Deus vai receber essa adoração? De jeito nenhum. A primazia, ele não divide a sua glória com ninguém. Quando eu falei aqui que nós precisamos ter a consciência de saber aonde nós estamos, o próprio, falei de Moisés, quando ele se aproxima da sarça, Deus fala para ele: olha, você tira a sandália do seu pé, porque o lugar que você está pisando é santo. Não era a terra, não era o monte que ele estava, no Monte Horebe. Não era o Monte Horebe que era santo, era Deus, a presença de Deus. A presença de Deus. E olha, a presença de Deus não foi apenas uma exclusividade para Moisés, na época, para ele foi. Porque ele teve a ousadia e não teve medo de entrar na presença de Deus e morrer. Mas pediu a Deus para que pudesse ver a sua glória. Ele foi e viu a glória de Deus. Esteve ali tete a tete com Deus, falou face a face com Deus. E quando sai de lá na presença de Deus, ele estava tão cheio de Deus que ele resplandecia por onde quer que passava. E Deus espera que a gente esteja tão cheio do Espírito Santo que a gente venha resplandecer por onde a gente passa. Mas o que a gente vê é um mundo que não está luz apagada, ou uma chamazinha, uma lâmpada de 40 watts aí, e ainda ligada no 220, que aí não vai funcionar mesmo, vai ficar bem fosquinha, bem ali
sem luminosidade. Mas Deus espera que a gente reflita essa glória. Aconteceu uma vez, ele saiu reluzente. Isso não acontece mais? Não acontece. Aquele que busca a Deus, aquele que está na presença de Deus, que ele entende que Deus tem que estar constantemente pregando ou cultuando a Deus em todo momento, ele vai refletir essa glória. E eu vou dizer para você, muitas vezes a gente não percebe como a glória de Deus reflete em nós, né? Não percebe. Às vezes você está num local, tem alguém conversando com você, olha para você, escuta, não sei, mas tem alguma coisa diferente em você? Tem alguma coisa diferente no seu olhar? Eu não sei dizer exatamente como é, mas eu sei que é algo muito bom. Mas os seus olhos, o seu jeito, a sua serenidade, sabe o que é isso? É a glória de Deus refletindo através de nós. As pessoas olham para nós e os que eles veem não é a nossa cara feia, não. Eles veem a glória de Deus na nossa vida. Quando nós entendemos que Deus espera de nós que nós estejamos em sua presença. Eu cheguei até aqui para ler para vocês aqui no capítulo 17, no versículo 17, capítulo 17, versículo 1. Gênesis capítulo 17, versículo 1. O céu é para aqueles que buscam o céu. O céu é para aqueles que querem o céu. O céu não entra religioso. O céu entra salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus diz assim: quando Abraão estava com 90, presta atenção nisso, hein? Isso aqui é muito importante para vocês prestarem atenção nisso. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda segundo a minha vontade e seja minha. Tem uma versão que é a versão da João Ferreira de Almeida, diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Deus fala com ele aos 99 anos de idade. Agora, quando Deus chamou ele para ir para outra terra, ele tinha 75 anos. Deus fez uma aliança com ele quando ele tinha 75 anos, dizendo para ele aonde ele ia, que faria dele uma grande nação, dizendo para ele: olha, tudo que eu vou fazer na vida dele, a sua geração vai ser como a areia do mar e as estrelas do céu. Ainda chamou ele para fora e falou: vendo estrela? A sua geração vai ser maior que isso. Não dá para montar. 75 anos. E ele então obedeceu a Deus. A Bíblia menciona ele como uma referência de fé para todos nós. Mas olha só uma coisa: Deus fala com ele, ele logo a seguir, depois de quando ele sai da terra, vem uma fome na terra, a primeira coisa que ele faz é esquecer que Deus mandou ele ir, estaria com ele e que abençoaria e que guardaria ele no meio da fome. Mas o que ele fez? Ele sai e vai para o Egito, aonde Deus não tinha ordenado para ele ir. E vai lá no Egito. E a consequência dele ir lá no Egito é que a esposa dele foi desejada pelo rei. E ele, quando chega lá, para poder, inclusive também, veja que tudo tem consequência, para poder se firmar diante do rei. E com temor no coração, falou para a mulher falar uma meia verdade, né? É uma meia verdade. Só que meia verdade, gente, é mentira. Não existe meia verdade, ou uma mentira leve, ou uma mentira light, ou uma mentira que Deus fala assim: bom, beleza,
eu permito isso. Não. Mentira, meia verdade é mentira. É sofisma. Meia verdade é sofisma. Sabe? Aquilo que parece, mas não é. E ele fala assim, ó, ela é minha irmã. Ah, beleza. Opa! O rei fala, ele chega e fala assim, poxa vida, essa mulher é linda. Se é irmã dele, não tem ninguém, gostei dela. Vou trazer para o meu harém. A Bíblia não diz exatamente o que aconteceu, né? Alguns conjecturam, mas se a Bíblia não diz, eu não vou dizer também. Né? Mas alguns conjecturam que o faraó possuiu ela. Se assim o fez, foi consequência do erro e da mentira e do pecado. Vocês lembram que eu falei aqui de que Deus ordenou a Moisés falar com a rocha e ele bateu na rocha, e por causa disso, só por causa disso, ele não entrou na terra. Por quê? Não é por causa que ele bateu na rocha, porque ele deixou de glorificar o nome de Deus perante o povo, porque ele representava a autoridade maior diante do povo, ele representava o próprio Deus. E aí, imagina, ele faz aquilo que Deus não faz. Deus fala, obedece, ele desobedece aquilo de maneira movido pela emoção. Podia dizer para Deus, poxa, nessa hora eu perdi a cabeça. Você viu o povo, você ouviu o povo me ensinado, ficou me importunando, eu acabei ficando nervoso. Mas quem disse que Deus fala para a gente ficar nervoso para defender aquilo que Ele estabeleceu? Não. O que Ele quer é que a gente venha para a casa do Senhor e preste nosso culto. Não importa, eu não posso depender de você para prestar o meu culto a Deus, porque se eu depender de você, eu me entristeço. Se você estiver triste, eu vou me entristecer e a gente não vai prestar um culto favorável a Deus. E que Deus espera receber de todos nós a adoração individual de cada um junto. Vamos fazer um grande incenso na presença de Deus. Vamos levar a presença do Senhor a alegria da gente estar adorando o Senhor. Mas ele fala assim, ó, ele depois disso, ele ainda comete outros erros, e aí é convencido pela mulher, e a mulher diz para ele assim, ó, é o seguinte, olha, já passou um tempo, Deus falou para você, está certo, eu sei que você falou que Deus falou que ia te dar um filho, né? Mas quem sabe esse filho, porque é de você, né? É de você, vai sair de você, é da semente que sai de você. Quem sabe não será comigo. Pode ser para minha serva, como se a serva fosse, fizesse parte da essência dela. Não, a serva era uma pessoa individual, era um outro corpo. E ainda por cima, muitas delas, as servas, eram de outras nações. Mas Deus tinha dito para Abraão que quando ele saiu da terra lá, ele era apenas marido, apenas de Sara, apenas dela. E ela então agora fala assim, toma aí minha serva e coabita com ela, e tenha filho com ela. Quem sabe Deus vai cumprir a promessa com a minha serva. E o Abraão foi convencido disso porque ele não tinha ainda a noção. Veja só as pessoas, veja só isso. Ele ainda não tinha a noção de que aquele que chamou ele lá continua presente. Não tinha noção ainda da presença de Deus continuamente. E aí ele vai e faz isso. Antes disso, gente, ele fez uma outra coisa, antes até mesmo depois disso. Eu lembrei agora. Quando Deus diz, manda ele sair da terra, ele sai da terra, obedece. Só que ele espera terá morrer. Ele espera o pai dele terá morrer. Que o significado de terá é hesitação. Espera ele morrer para sair, não para obedecer a Deus. E quando ele sai, o sobrinho dele tinha perdido, o irmão do Abraão tinha morrido, e ele pega o sobrinho dele e leva junto com ele. Quando Deus disse para ele, olha, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para o lugar aonde eu tenho a parentela, onde eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Deus diz assim, ó, você vai para um lugar, uma campina
cheia de uvas grandes, bananas que dá do seu tamanho, você vai comer uma semana inteira uma banana, porque ela é muito grande. Não, nada disso. Deus disse, vai, eu vou te mostrar. E o que ele vê diante dele é só pedra. Mas ele fala, tudo isso eu vou te dar. Mas só tinha pedra. A Bíblia diz que ele chegou isso nos olhos da fé. Eu creio. Mas ele ainda não tinha noção exata daquele que falou com ele. E aí, depois de algum tempo, ele novamente, comete esses deslizes que eu falei para vocês. E aí, quando ele está com 99 anos de idade, Deus então vem e fala, vocês sabem uma coisa, o Abraão, ele desobedeceu a Deus, e Deus ficou 13 anos sem falar com ele. Às vezes a gente reclama, a gente fica triste, porque a gente parece que está num lugar quando Deus não fala mais com a gente. E a gente fica sentindo aquela aridez, a falta de Deus falar com a gente de alguma forma. Ou em sonho, ou no coração, ou na voz ao ouvido, ei, meu céu, ou coisa parecida. Ele ficou 13 anos sem falar com Abraão. E aí ele vem e fala com Abraão. Aí já era Abraão. E ele disse assim, anda na minha presença. Está dizendo o seguinte, até agora você não andou. Anda na minha presença e seja perfeito. E seja íntegro. Porque ele não tinha sido íntegro até aquele momento. Até aquele tempo ele não tinha sido íntegro. A partir desse momento aqui, quando Deus fala com ele, daqui um ano, a sua mulher vai estar com um neném no colo, e ela deu risada lá quando ela viu. E por causa disso colocou o nome de Isaac. Dali um ano ele recebe a promessa, nasce. Agora, gente, presta atenção numa coisa. Meu Deus, ele precisa prestar atenção de como Deus é tão tremendo, gente. Eu estou com 66 anos, mas ainda tenho alguns músculos definidos ainda. Minha esposa também. A máquina que diga. Isso. Minha esposa também. Ainda estamos ainda, alguém olha para nós e fala assim, nossa, você ainda está tão novo, nossa, você parece que viveu com o jovem, você não mudou e tal. Mas Abraão tinha 99 anos de idade. Perfeito, gente. Pensa alguém com 90 anos de idade gerar um filho. Já viu isso em algum lugar? Eu nunca vi. Eu já vi até velho, 70 e poucos anos aí, ainda gerando filho, aquele lado. Mais 99 anos de idade. E Sara tinha 90 anos. E uma mulher com essa idade. Fala para mim, ela está lisinha? Ela está com os músculos definidos? Ela está com a barriguinha enxuta? Ou ela está bem? Ou ela está bem? Ela está bem murchinha, gente. Como aquela barriga podia esticar? É aí que a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus que Abraão creu contra a esperança, porque o seu corpo já não tinha nenhuma esperança de produzir nada. Quando não havia esperança de produzir nada, é quando Deus começa a produzir tudo. Glória a Deus, produz a sua promessa. Produz a sua promessa. E aí, e ela também, não precisa só Abraão com 99 anos, ela também velhinha, murchinha. Deus transformou ela, não sei como, nem de que maneira, não sei como é que isso aconteceu, porque a gente só lê aqui na Bíblia, e o que está na Bíblia só mostra que ela tinha essa idade, e pronto. A gente que imagina como é que se ela era uma velhinha já, andando bem galo e grávida. E o Abraão também, grávida, ele não grávida, ela estava. E ele gerando filhos, gente. Agora tem que pensar nisso. Não existe explicação na ciência, em qualquer lugar do mundo, e nunca se viu acontecer um fato como esse. Mas quando Deus fala,
quando Ele promete a sua palavra, a sua promessa se cumpre, não Glória importa a o Deus. tempo que ela leve. E outra coisa, não é só o que importa o tempo que ela leve, não importa as condições pelas quais acontecem para a palavra dele se cumprir. Amém. Pode estar tudo destruído, gente. Se Deus falar, é agora que eu vou cumprir a minha palavra, no meio de tudo destruído, Ele cumpre. Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Ele entendeu quando Deus falou com ele. Não questionou Deus, nem disse assim, como pode ser? Ela falou. Como pode ser isso? Olha só, como é que vai ser isso aí? Eu não estou velho, já perdi os costumes das mulheres. Ela já não menstruava mais, né? Quem está assistindo é adulto, né? E quem vai assistir também é adulto, vocês também. Mas ela já não tinha mais o costume das mulheres. Ela falou, como pode ser isso? Eu vou ficar grávida agora? Eu podia, há 25 anos atrás, ou há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não pode, mas agora não tem mais jeito. E deu a risadinha. Como é que é isso? Mas aquele que tudo vê, que está sempre presente, olha só, ela está lá dentro. Mas aquele que está sempre presente, está dentro do lado dela, olhando para ela e vendo ela. Porque você viu, ele vai chamar Isaac. Viu? Vai chamar Isaac. A partir desse momento, Abraão, a Bíblia mostra que nunca mais houve um deslize qualquer de Abraão. Já viu? Quando esse menino tinha 12 anos de idade, Deus falou para ele, bom, é o seguinte, pega a promessa que eu te dei, e eu quero que você ofereça ela no altar e mate o seu filho. Que foi, sabe, a promessa de Deus de que ele seria uma grande nação, e a geração, e ele disse assim, em Isaac eu vou fazer, em Isaac eu vou fazer. Agora, a consciência da presença de Deus, da grandeza de Deus, era tão grande, que ele não disse assim, Senhor, ele é o filho da promessa, e o Senhor pede para me matar ele agora? Não, ele disse, tudo bem, Senhor. Porque a Bíblia diz que ele sabia que Deus podia trazer de volta os mortos do seu próprio filho, se ele assim oferecer, mas que a palavra de Deus jamais deixaria de se cumprir. Ele mesmo não viu a Bíblia, a palavra sobre o livro de Hebreus, diz que ele não viu o cumprimento desta palavra, porque essa geração que são criados, vai até o tempo de hoje. Então, como é que Abraão ia ver essa promessa toda? Mas, com certeza, Deus lá do céu falou, vem cá, Abraão. Aí você dá uma olhada na terra lá. Você consegue contar aquele povo todo lá? É só os seus filhos. Mas de um filhos que areia, como areia do mar e como as estrelas dos céus. Aqui. Isso é a gente imaginando, conjecturando aí, Deus chama ele e mostra para ele o cumprimento daquilo que ele falou a respeito dos milhares. Mas aqui, Deus então pega e, além do mais, deu mais força e ficou físico para ele viver até os 185 ou 185 ou 187 anos. Ele viveu até 100, veja que ele foi com 99 anos, com 100 anos, nasceu Isaac. E aí, com 12, ele vai oferecer o Isaac lá no Moriá. E quando ele oferece o Isaac no Moriá, ele de lá até ele ainda viveu mais uns 60 anos. A Bíblia não diz quando Sara morreu, mas a Bíblia diz que Abraão morreu com aquela idade. Então a gente vê o seguinte: muitas pessoas deixam de desfrutar das bênçãos de Deus porque não adquire uma vida inteira diante de Deus, ou íntegra, anda na minha presença. Ou seja, você tem que ter consciência do seguinte, que minha presença não é na igreja, minha presença não é no seu quarto, nem fechando sua porta. Minha presença em todo lugar onde você estiver, seja no teu quarto fechando sua porta, né, chorando diante de Deus ali, só você e ele,
ou seja, dentro do carro falando com Deus, a minha presença é em todo o tempo. Quando nós temos essa consciência da presença de Deus, nós temos temor até de errar sobre qualquer situação, tem o temor de tirar em qualquer situação, tem temor de ofender as pessoas em qualquer situação, tem temor, porque sabe que Deus está presente. Mas ela é a vida. Gente, hoje eu fiquei tão maravilhado de ver uma coisa. Eu estou lendo esse texto, e aí eu estou lendo sobre quando Deus manda fazer o tabernáculo. E a Bíblia, e muitos já viram, né, que leram a palavra de Deus ali, viram Deus ordenar que eles fizessem a arca, os utensílios da arca, todos com madeira de acácia. Eu também, mas eu nunca tinha me preocupado de saber como era a madeira de acácia. Eu sei que ela é do deserto, mas eu não me preocupei, porque eu estava perguntando para minha esposa de manhã, como é que eles fizeram tábua? Como é que eles tinham serraria? Como é que eles, né, cortavam os ourives, a fundição, porque tinha que ter fundição, tinha que ter uma serra para cortar, fazer tábua, porque a arca foi toda revestida de tábua de madeira de acácia. E eu fiquei maravilhado de saber que a madeira da acácia, ela é do deserto, ela toma o sol de dia e o frio à noite. Isso faz com que ela fica enrijecida e retorcida. A madeira de acácia, ela é uma árvore toda torta e cheia de espinhos. Cheia de espinhos. Eu fiquei maravilhado de saber que essa acácia sou eu e você. O tabernáculo foi feito daquilo que representa o homem, porque nós representamos a madeira de acácia, porque Jesus veio no corpo humano, e a Bíblia diz que ele foi moído, né? Teve que tirar, para tirar essa acácia, para fazer lá as madeiras, as tábuas bem bonitinhas, aparelhadas. Eles tiveram que raspar, tirar os espinhos dela, endireitar ela, esquentar, para ela poder ir se amoldando e virar uma tábua. Uma tábua de madeira que a acácia, sim, Deus faz conosco. Nós somos retorcidos e duros de coração e retorcidos, e Deus vai fazendo com que Ele tire os espinhos que há em nós, porque nós somos cheios de espinhos. Ele tira os espinhos que há em nós, e aí vai tirando, depois vai aquecendo, vai esfriando e vai direitando cada um de nós para fazer o seu tabernáculo. Glória a Deus. Porque a Bíblia, ela fala, e a gente tem que saber, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, o templo de Deus. E o primeiro modelo do templo de Deus foi o tabernáculo, a tenda do tabernáculo. E a tenda do tabernáculo ali simbolizava todos os homens, formando o templo onde estava o quê? Presença de Deus. A presença de Deus. A glória de Deus se manifestava ali. É ali que a glória de Deus se manifesta. É aqui, é aí que a glória de Deus se manifesta. Nesta tábua de acácia, nessa madeira de acácia que somos nós. Por isso, Ele quer que nós entendamos. Ele quer que a gente entenda. E se a gente entender, Ele fala assim: ser íntegro. Ser íntegro. Ser íntegro. Que o Espírito Santo de Deus possa falar no seu coração. Amém. Muita gente diz que anda nos caminhos do Senhor, mas não anda na presença. Andar no caminho, como o mundo diz como é que é o caminho do Senhor, é fácil. Agora, andar na presença é muito mais. Eu não preciso chegar aqui no templo
e dizer que Deus está presente, porque eu senti um arrepio na minha espinha, ou nos meus braços, ou no meu cabelo. Eu não preciso disso, porque eu creio que eu estou na presença de Deus. Eu posso sentir? Posso. Eu posso sentir o arrepio na nuca, na espinha, na batata da perna, nos meus pelos que eu não tenho, na perna. Meus filhos até zombam de mim, porque eu não tenho pelo. Mas não importa. Eu posso sentir. Mas não é isso que vai me dar referência na presença de Deus. O que vai me dar referência na presença de Deus é aquilo que eu creio. Que eu estou diante do trono de Deus. Amém. Nós estamos aqui na igreja. Nós estamos diante do trono de Deus. Eu vim prestar culto a Deus. Se você veio também, nós juntos vamos adorar a Deus. Mas às vezes as pessoas podem vir e não adorar a Deus como eles esperam. Mas aquele que não veio, que entenda que Deus espera que você compreenda isso. Porque o céu é para aqueles que querem buscar a Deus. Amém. A palavra de Deus ela é muito clara de buscar-me. Buscar-me, vocês vão procurar. Ele está falando só buscar, eu vou buscar Deus. Esse buscar-me por que fala procurar? Porque ele fala assim, buscar-me e achareis. Mas só vai encontrar Deus de uma maneira, de uma forma, de uma maneira. Ninguém acha a presença de Deus de qualquer jeito. Não. Buscar-me-ei, me acharei quando me buscar de todo oh Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, gente? A gente já pensa que a gente é crente. Depois, quando a gente olha para isso, a gente fala assim: eu ainda não sou crente. Abraão levou 25 anos para se converter. E olha que ele tinha falado com Deus até repete. Mas levou 25 anos para se converter e ser realmente uma referência de fé. Porque quando Deus falou com ele que agora ele ia tirar o filho, ele creu. Não havia razões humanas, físicas para provar isso. Mas o que importa? Quem precisa de razões humanas para crer em Deus? Isso que acontece com muita gente. Precisa de razões e motivos humanos para crer em Deus. E quando a gente precisar de motivos e razões humanas para crer em Deus, nós vamos ficar igual. Vamos caminhar, né? Se serve de Deus, vai acontecer deslize, a gente vai andar para um lado, andar para o outro, errar aqui, errar ali, errar lá. Mas quando a gente entender que isso ele integrou, nós não vamos errar mais. Não vamos depender de boleto, não vamos depender de sentimento, não vamos depender de emoções. Nós vamos saber exatamente em que lugar nós estamos. Não é aqui. Eu sei que você deve saber em que lugar você está. Na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no poder da tua palavra. Cremos que a tua palavra é fiel e verdadeira. E o Senhor não faz com que essa palavra volte vazia, sem fazer aquilo que apraz o Senhor. Que a tua palavra possa chegar onde é necessário chegar. E que ela venha fazer, Senhor, diferença na vida daqueles que a ouvirem e virem, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui presentes. Que também, Senhor, estiveram diante, Senhor, estamos diante da presença de Deus. Que o Senhor receba diante de Ti, Senhor, a nossa adoração e o nosso culto que prestamos a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Bom, a gente hoje não tem o nosso momento de oferta, né? Se alguém tiver, colocar. Se alguém tiver, é só colocar aqui na cestinha, né? Se alguém tiver oferta, uma coisa, é só colocar na cestinha aqui. E eu quero também dizer que na terça-feira nós temos o nosso culto de ensinamento da palavra de Deus. Amém. De Eu oração, disse, né? só vai ter Deus aquele que buscar Deus. Só vai conhecer a Deus
aquele que buscar o Senhor. E a gente conhece a Deus através da palavra. Mas se eu não estudar a palavra, como é que eu vou conhecer Deus? Como é que eu vou aprender? A terça-feira é para isso. Né? A terça-feira é exatamente para isso. Para orar, né? A terça-feira é exatamente para isso. A gente ora e também a palavra do Senhor. Na quarta-feira, nós temos o nosso culto à tarde, às 3 horas da tarde. A gente tem vindo aqui com essa consciência. Às vezes só 3, 4, mas a gente vem com essa consciência. E vocês não imaginam o quanto a gente desfruta da presença de Deus aqui, né? Sim. Você é só nós, não importa. Segue-me tudo, diz o Senhor. Amém. Me adore, você. Se o outro não quer adorar, é problema dele. Mas você me adore, porque a sua adoração vai fazer com que as pessoas possam desejar também, tá? Desfrutar dessa glória de Deus. Então, quarta-feira, às 15 horas, nós vamos ter uma pregação maravilhosa. É Eliade. É Eliade? Eliade é maravilhosa também. É maravilhosa. Eu pensei que era a esposa, né? A esposa. Ela também é maravilhosa. Glória a Deus, né? Então, e sexta-feira, se tudo permitir, porque já 2 sexta-feiras nós não tivemos o nosso grupo familiar, por força das circunstâncias. Sexta-feira que vem, às 20 horas, vamos estar lá na casa da Alessandra e do Mário, adorando o Senhor ali com os nossos irmãos. E no domingo que vem, nós vamos estar aqui adorando o Senhor. Eu quero também dar uma aviso aqui, o seguinte: nós estamos planejando, talvez aqueles que vão nos assistir depois, eu quero convidar você a estar aqui no último sábado, às 20 horas, no último sábado desse mês de novembro. Nós vamos ter aqui no nosso igreja uma palestra, e o nome dessa palestra é assim: amor para educar e coragem para disciplinar. Está lá, mas aqueles que estão ali não estão vendo. Olha lá: amor para educar e coragem para disciplinar, no dia 26/11, às 20 horas. Você é nosso convidado. Você que mora aqui, vai ver o nosso culto, você é nosso convidado. Às vezes você não sabe fazer o seu filho, né? Às vezes você não sabe o que está acontecendo dentro da sua casa. Você não sabe muitas vezes se isso é reflexo da sua educação que você recebeu. E nós vamos falar sobre isso aqui. Então, são 2 aspectos: como você foi educado e como você educa o seu filho. Você precisa ter coragem para educar o seu filho, precisa ter amor para educar o seu filho e coragem para disciplinar, como a palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, Deus, a oferta que se oferece diante do teu trono, Pai, diante do teu altar. Que possa fazer prosperar, Senhor, na medida, Senhor, da fé, daqueles que participam, daqueles que se manifestam, daqueles que oferecem. Na obra do Senhor, para a glória do teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. A graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador esteja sempre presente em nossa vida. Que o amor de Deus, nosso Pai eterno, venha nos fazer transbordar este amor para todos aqueles que estejam conosco e aqueles que estão à nossa volta. E que o Espírito Santo Consolador venha nos consolar, usar para consolar todos aqueles que têm necessidade de ser consolados para a glória e honra do nome de Jesus. Deus possa abençoar e te dê uma semana abençoadíssima em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa semana. Oi.